Bom, pessoal, agora que nós já vimos, né, o primeiro livro de Samuel, eu vou dando continuidade aqui, analisando um pouco o segundo livro de Samuel. Até porque antigamente esses livros eram só, né? Era esses dois e os livros de Reis, se eu não estou enganado, que era tudo um livro só. Então vamos começar a analisar. Aqui nos primeiros capítulos não tem muita coisa interessante, né, pra gente ver, só alguns detalhes, né? Eu começo aqui com o lamento de Davi sobre a morte de Saul e Jonatas, que eu acho isso daqui uma parte emocionante do livro, né? Por isso que eu gosto desse livro, né? Esse livro ele tem humor, ele tem emoção, ele tem algumas coisas que são interessantes, ele é uma literatura agradável, que fala assim, ó: Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Então é legal que quando você lê a saga toda de Samuel, você vê que realmente Jonatas ele foi um filho leal com o pai dele, apesar de toda a loucura do pai dele, o pai dele ter jogado a lança contra ele, chamado ele de filho de uma mulher perversa, etc e tal. Tentou impedir a aliança dele com Davi, e mesmo assim ele foi inseparável, né? Estava sempre junto do pai dele. Até quando ele vai lá ver aquela feiticeira, Jonatas vai junto. Então eu acho muito emocionante essa parte aqui de Samuel, tá bom? Inclusive esse ator aqui que fez o Samuel na Record, né? Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Acho que é Paulo Gracindo. Não, é Gracindo Júnior. Paulo Gracindo era o pai dele. Na minha opinião foi o melhor Rei Saul que eu já vi assim em dramaturgia. Achava ele muito talentoso. Acho que foi a melhor obra que a Record fez assim de novelas bíblicas. Acho que foi essa do Davi. Continuando, aqui também nós vemos na saga de Davi uma questão interessante, que é a questão da bigamia. Porque hoje em dia é comum você ver pastores evangélicos falando só que a pessoa tem que ter um casamento só, uma esposa só, e tudo mais, que é uma questão moral mais recente. Você lembra que eu falei naquele vídeo de moral que a moral varia de acordo com a época e com o lugar? Então, na época do rei Davi, a poligamia, inclusive eu coloquei bigamia, mas não é nem bigamia, poligamia, era muito comum. Olha o que diz aqui, ó. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisreita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Nabal esse que Davi praticamente matou, né? E acabou ficando com a esposa dele. Já aqui no capítulo 3, Davi tem um monte de mulher, ó. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, essa Gisreelita. O seu segundo filho foi Quileabe, que foi de Abigail, a mulher do Nabal, o carmelita. O terceiro filho foi Absalão, que foi o filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto filho dele foi Adonias, que era um filho de uma tal de Agite. O quinto foi Cefatias, que era filho de Abital. O sexto foi Itreão, que era de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Então só aqui, ó, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Só aqui, fora Mical, a esposa dele, que era filha do rei Saul. E aqui no capítulo 5 diz mais, ó: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nascera Davi mais filhos e filhas. Inclusive de uma dessas concubinas é que nasce Salomão. Então Davi tinha um montão de mulher. Então você vê que naquela época não tinha esse casamento, né, matrimonial, só o homem e a esposa, como a gente vê hoje em dia. E tem mais ainda, aqui, ó. Davi manda buscar Mical, né, que era a primeira mulher dele, ó. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, que era o filho de Saul, dizendo: Dá minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcio de filisteu. E enviou Isbosete, e tirou-a do seu marido, Paltiel, filho de Lais. Então o que o texto está dizendo aqui? Depois que Mical ajuda Davi a fugir, que ela pega uma estátua, ela coloca na cama, ela não vê mais Davi. Então logo em seguida ela já arruma outro marido, esse tal de Paltiel, filho de Lais. Então você vê, não tinha esse casamento, esse tabu, ou como a gente vê hoje, nem sequer divórcio, porque ela só ajudou o rei Davi a fugir, daqui a pouco ela já estava casada com outro homem. Aí Davi vai lá, manda buscá-la de novo. Aí Abner, que era o capitão da guarda de Isbosete, ele dispensa o marido dela, deixa ele no caminho. Mas vocês viram como não tinha essa questão de matrimônio nessa época? Era tudo mais, como é que eu vou dizer, de conveniência. Aqui eu tinha achado uma contradiçãozinha, mas depois eu vi que não é bem contradição, que fala assim, ó: Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Então ele fala que o filho de Saul chegou a ser rei de Israel por 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então eu achei estranho, porque se Isbosete reinou só 2 anos, como é que Davi reinou 7 anos, né? Teria que ser só 2 anos, né, no caso, ou o período todo. Mas aí nesse outro versículo aqui esclarece, ó:
Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. Então dá a entender que quando Davi se torna rei, ele fica ainda 2 anos lá. Nos 2 anos que o Isbosete era rei, ele estava em Hebrom, e aí depois ele continuou mais 5 anos em Hebrom, governando Israel de Hebrom, totalizando 7 anos. Aí só depois que ele conquista Jerusalém, aí ele transfere a capital e continua reinando 33 anos sobre toda Israel, tá bom? E por fim, esse versículo aqui eu achei muito estranho, pessoal. Eu vou ler junto com vocês e a gente vai tentar analisar. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Então, inicialmente o texto fala o quê? Que os jebuseus falaram que Davi não ia entrar na cidade, porque os cegos e os coxos iriam repelir ele. Eu não sei se isso aqui é uma expressão daquela época, ou se é literalmente cegos e coxos. Beleza, aí continuando o texto diz: esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Então, por esse fato aqui dos jebuseus ter falado para ele que ele ia ser repelido pelos cegos e coxos, o que é uma coisa até estranha, né? Porque são pessoas que teriam deficiências físicas. Davi manda matar esses cegos e coxos que ficavam nesse suposto canal e diz que a alma de Davi odeia eles. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Então achei meio estranho isso daqui, entendeu, pessoal? Achei meio, vamos dizer assim, preconceituoso, né, digamos assim. Mas é que nem eu falei, né? A moral varia de acordo com a época e com o lugar que a gente está. Vocês entenderam? Então tá aí, pessoal, só uma introduçãozinha ao 2 Samuel, tá? Depois eu vou dando continuidade, analisando mais. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance. Ativa o sininho aí quem é inscrito, tá? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.